pessoal, esse aqui vai ser o passo a passo. A frase escolhida é a propósito em todas as coisas. E eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesse formato, depois a gente vai colorir, tá? Então, pra chegar nesse formato, a gente tem que fazer um trabalho que é definir a frase. Então, eu coloquei aqui a frase... A propósito em todas as coisas, a gente tem que cuidar também a escrita, não esquecer nenhum acento, certinho as palavras. Aí eu destaquei que o propósito e as coisas serão as palavras que eu vou destacar, que vai ter mais peso, terão mais peso no meu lettering, tá? E o restante, então, eu vou trabalhar nessa montagem. Eu tenho que contar cada palavra, quantas letras tem, pra mim colocar aqui. Então, a gente faz assim, ó, destaquei, eu tenho, essa que eu tenho, ó, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês vão já descobrir por quê, tá? Aí, eu vou fazer, aqui eu fiz um grid menorzinho pra mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu pego a folha sulfite, tá? E eu vou medir, aí eu divido no meio aqui e divido no meio na horizontal, tá? Aqui tá pequenininho, então eu não vou fazer a margem ainda, no grandão a gente já faz a margem. E aí, eu vou, nesse grid, definir como que eu quero distribuir essas palavras aqui dentro do meu lettering. Então, eu posso pensar em colocar o A aqui, eu posso pensar em colocar o propósito aqui, mas aqui eu já, vai ficar pequenininho, né? Então, vamos pensar, eu posso fazer isso aqui, ó, propósito em todas as coisas. Isso aqui é um grid, tá? Eu vou dividir, então, aqui eu tenho duas, né? Eu vou fazer um rascunho aqui, sem pensar muito na fonte que eu vou usar ainda. Aqui eu tenho nove letras, né? Na palavra propósito. Então, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, o O vai ficar no meio. Eu já coloco aqui o O no meio, porque eu sei que eu vou conseguir dividir a palavra certinho. Então, eu posso pôr propósito. Aí, eu posso colocar aqui o em todas as... Aqui eu tô fazendo tudo em letra assim, porque eu não mexi ainda na letra, tá? E aí, as coisas aqui, ó. Já saiu do centro, depois eu tenho que ajeitar. Então, esse aqui é uma ideia de grid, tá? O que eu fiz é diferente, porque a gente vai fazendo vários rascunhos desses, até escolher qual que vai ficar bonito. Então, eu tenho o grid dele, como eu fiz aqui, passo a passo. Então, o que eu escolhi foi esse formato aqui, ó, né? Que eu mostrei pra vocês como que ele ficou lá, no propósito aqui, ó, tá? Então, aqui eu já fiz diferente daquele que eu mostrei pra vocês, que é um exemplo. A gente pode testar vários modelinhos antes de decidir. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou fazer o A. Eu posso já pensar na letra que eu vou fazer, ou eu posso distribuir bem de leve e depois trabalhar a letra. Eu quero fazer uma letra manual aqui, então, eu vou no A. Ficou meio espalhado, mas depois eu vou dar uma ajeitada, tá? Aí, o propósito, no meu modelo, eu fiz essa letra mais... Ó, eu pôr o O aqui, já que eu sei que o O é no centro, Ó, já ficou... Não ficou tão igualzinho, mas aí depois a gente vai arrumando, tá? Aí, o que eu fiz naquele lá? Eu juntei, porque são várias palavras pequenas, eu queria destacar coisas aqui embaixo.
Então, eu fiz assim. Ó, que legal que eu sei onde começa, onde eu termino, né? Aí o coisas aqui, então eu tenho que colocar quantas letras eu tenho lá? 6, então eu vou ter que colocar 3 pra cá e 3 pra cá, né? Então eu vou pensar eu vou fazer aquela letra que eu fiz lá parecida, que nunca sai um igual ao outro, né? Ó, já vai ficar diferente, mas eu vou dar uma alongada aqui. E depois a gente vai aumentando, fazendo o detalhamento dessas letras. Então, aqui tá o grid. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou agora trabalhar as letras nele. E depois eu vou pensar nos detalhes. Aqui eu coloquei que eu vou fazer um detalhezinho aqui embaixo, porque o coisa ficou bem pra cima aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa letra aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar se eu for usar o mesmo papel, essas linhas tem que ser bem fraquinhas, tá? Aqui eu coloquei elas bem forte para poder aparecer no vídeo. Aí eu vou pegar até um lápis mais forte aqui. Então, eu vou fazer o A. Eu sei que eu tenho que vir mais. E eu vou jogar assim um A mais espichadão. Aí eu vou puxar aqui, ó. Aí eu vou transformar essa letra. O que é importante no lettering? É não deixar umas letras muito magrinhas, muito simplesinhas. É legal a gente elaborar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou subir aqui, aí eu vou abrir, porque depois eu vou pintar e vou deixar ele grosso, tá? Ó. Aí ele já dá um outro efeito. Então, eu coloco esse efeito aqui. Aí, no meu propósito, também dei uma erradinha lá. Vou dar uma apagada. Só que eu não vou apagar tudo, eu vou deixar um pouquinho, porque eu já sei onde que tava a outra. Aí, eu passo o papel, o lápis mais forte. E aí, depois eu vou ajeitando. Então, eu sei que ele vai começar nessa linha, vai terminar nessa linha. Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu gosto de jogar ela, ó. Então, aqui eu já sei, esse aqui vai estar aqui. Esse aqui, ele vai ter que ser um pouquinho mais magrinho, né? E assim, se eu quiser usar a reguinha, eu posso também, tá? Pra fazer essas letras, quando elas são letras blocadas, letras quadradas, eu posso usar a régua e depois eu só vou arredondando um canto. Eu vou mostrar aqui, eu escolhi, vou fazer aqui. Ó, aí eu vou dar um espacinho, vou calcular um espacinho. Eu sei que essa aqui tem que acabar aqui. O P vai aqui. Vai ficar um O bem apertadinho aqui no meio. Não tem problema. Ó. Aí eu vou fazer. Eu vou ter que dar uma ajeitada pra ele ficar legal, tá? Depois a gente ajeita. Vou jogar esse O um pouquinho mais fino. Isso, por isso que a gente tem que fazer assim, ir estudando a letra que a gente ir treinando, ver se vai ficar legal, e depois vai decidindo, tá? Aqui, não ficou tão igual lá, mas o outro já tá pronto pra mim pintar, então, eu só tô mostrando pra vocês como que eu fiz, tá? E aí, porque, né, pra vocês entenderem como que foi esse processo, ó. Ó, dá diferença quando eu faço sem régua, quando eu faço com a régua. As duas estão certas. O que você vai pensar que você quer destacar e você vai escolher uma letra pra fazer isso, tá? Aqui, ó, em todas... Então, eu fui também engrossando elas. Eu posso fazer elas de uma forma mais livre, ou eu posso fazer de uma forma mais com régua. Ó. Tá? Cuidando sempre assim, que eu tenho começo e final e tenho uma linha em cima e embaixo pra mim ter referência de largura também, porque eu não posso grudar uma palavra na outra.
Aí aqui embaixo também, depois eu vou, ó, vou trabalhar para destacar essa palavra aqui, tá? Aí a gente vai brincando e vai fechando, porque depois a gente vai pintar. Aí aqui embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, um detalhe de... Ai, me fugiu o nome agora, essas coisinhas arredondadinhas. Posso fazer florzinha, ou eu posso fazer... Ó, você vai escolhendo, gostei mais dessa. E aí, eu vou colocar tudo isso agora, que eu já fiz o rascunho. O processo seguinte, ele é tirar o excesso do lápis, tá? Por que eu vou tirar o excesso do lápis? A hora que eu pinto, o grafite... Ó, e eu esqueci de falar da margem, mas eu deixei uma margem de 2 centímetros, eu faço a margem tudo antes, para que a minha letra não chegue até aqui no final da folha e eu possa colocar depois num porta-retrato, numa moldura, ou até mesmo sem, se for um papel mais firme, mas eu tenho essa referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a borracha de leve para me tirar o excesso. Eu vou continuar vendo, tá? Eu continuo vendo o que eu escrevi aqui embaixo, as linhas de referência, só que tá tudo clarinho. Depois da finalização, a gente passa a borracha pra tirar tudo mesmo, que daí a gente já passa com mais força. Esse papel aqui que eu tô usando é um papel um pouco mais espesso. Eu achei ele na papelaria como um papel para desenho mesmo. Aí a gente pode usar folha sulfite, pode usar folha papel canson. Só que esses papéis assim, eles marcam mais. Então a gente tem que treinar na folha sulfite. Eu depois fazer o processo de transferência que eu vou explicar daí na próxima aulinha para vocês, tá? Então, eu tenho essa etapa, e aí eu vou fazer o processo de escolha de cores. E também, como que eu faço esse processo de escolha de cores? Antes de passar aqui, eu vou usar, para ficar fácil para todo mundo fazer também, caneta marca-texto, que é legal, né? Dá um efeito bacana. E eu tenho... facilidade em achar, não é um material difícil de achar. Eu posso depois fazer o contorno com a caneta Bic ou uma caneta dessas de marca CD, tá? Eu gosto de sempre fazer o contorno preto, vocês vão ver no final que dá o efeito mais bonito, tá? Então, como que eu faço a escolha das cores? Eu sempre tenho que experimentar pra ver, porque nem sempre a cor que tá aqui fora é a cor que vai tá lá dentro a tinta. Então, eu vou lá, experimento, sinto como que é, ó. Eu posso fazer ela mais fraca, mais escura. Aí, eu vou pegar o roxinho que vou experimentar, ó. Olha, é bem mais forte do que parece que é aqui. Então, né? Eu vou colocando cores, assim, eu acho que um azul aqui vai ficar legal. Eu posso escolher uma paleta monocromática, que é variedades de tons da mesma cor. Por exemplo, azul claro, azul escuro, azul mais claro, azul mais escuro. Ou eu posso combinar as cores. Então, eu tenho aqui, ó, as várias cores que eu tenho disponíveis aqui pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decidir qual que vai ser primeiro. Então, eu quero assim, ó, eu gostei mais de usar o azul. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui é quase um verde, mas ele entra numa paleta legal. E esse daqui, tá? Ó. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu vou imaginar que eu posso colocar qual cor que eu quero destacar. Não necessariamente tem que ser mais escura, mas normalmente a mais escura ela chama mais atenção.
Então, o propósito eu vou fazer nessa cor e a coisas eu vou fazer nessa cor, tá? E as outras eu vou usar esse aqui e o outro azul, né, em todas, tá? Ou eu posso jogar esse verde lá, vamos ver, ou eu posso fazer assim, em vez de fazer esse aqui, fazer esse, ó, 2 tons, tá? Aí a gente pode depois fazer detalhes de outra cor, que às vezes a combinação de cor, no começo é uma dificuldade maior que a gente tem. Então, eu defini que eu vou usar essas duas, e depois eu vou fazer contorno com preto, tá? Eu posso usar minha caneta Bic ou essa aqui. A gente vai fazer o primeiro bem simples pra vocês entenderem, e depois a gente vai acrescentando técnicas. Então, o que eu vou fazer? No meu A, né? Eu vou virar aqui agora, ó. Então, eu vou fazer assim. Primeiro eu faço o desenho dele. Aí, depois eu volto e vou pintando onde eu quero deixar mais escuro. Passou um pouquinho do lápis, nunca tem problema, porque a gente vai apagar e a gente vai preenchendo. Quanto mais eu quero dar destaque, eu posso passar de novo, tá? Ó, aqui eu vou fazer assim, depois eu contorno. Então, eu tenho o A, aí eu vou fazer o propósito. Opa, peguei a caneta errada. Então, eu vou fazer com esse aqui. É engraçado que as cores, ó, parece que essa aqui vai destacar mais, mas no papel ela destacou. Aí, eu vou também lá, ó, vou fazer, eu posso usar essa aqui é chanfrada, ó, aqui, e depois uso a pontinha dela pra fazer. Aí, depois eu vou pintando. Pode ver que ela vai se juntando a tinta, então não tem problema pintar só para um lado, só para o outro lado, porque o legal dessa canetinha marca-texto aqui é que ela mistura essa cor, que o problema de canetinha é que fica marcada. Depois eu posso até fazer assim, em alguns detalhes, para ficar mais escuro também. Uns toques assim de sombra. Ó, tô fazendo todo o passo a passo aqui, né, pra vocês verem. Eu poderia escolher que combinação de cores que eu poderia usar aqui. Eu poderia usar com verde, amarelo, o roxo, o rosa. Eu poderia usar misturando as cores, né, uma frase de cada cor, uma sequência que eu achasse legal, tá? Ó, a gente vai dando depois uns toquezinhos, assim, pra dar um... E ela vai misturando, ó, você vai vendo que no final, depois, os toquezinhos que eu fiz, ela não aparece com destaque. Aí, eu vou fazer aqui, ó, em todas as coisas, tá? Aí, eu pintei agora todas as coisas. E eu vou passar... Eu não apaguei o restante do lápis que ficou ainda, porque se eu apagar agora vai borrar. Eu tenho que esperar secar bem, tá? Então, eu vou trabalhar hoje, pra ficar bem fácil pra todo mundo, com a caneta Bic. Porque não é todo mundo que vai ter uma canetinha preta. E aí, eu gosto de fazer assim, dar uma testada na ponta dela, tá? Ó.
pra ver como é que tá, pra se não tá falhando nada. Aí, o que eu vou prestar atenção aqui? Nessas letras manuais, assim, ó, tem um que vai por cima, então, o que vem primeiro sempre vai ficar por baixo, depois ele vem por cima. Então, eu vou fazer o que fica por cima primeiro, ó, tá? Depois, eu faço de baixo, ó. Então, esse aqui vai ficar por cima, ó. Eu parei aqui, vou pegar aqui, às vezes a gente se perde nisso, mas é normal acontecer. Então, dá essa impressão. Eu poderia fazer tudo sem esse cruzamento, tá? Aí, eu vou aqui no A. Aí, eu vou começar a fazer assim, ó. Eu vou imaginar que a minha luz tá vindo daqui, dessa direção. Então, nessa parte aqui, eu vou reforçar um pouquinho a minha caneta, tá? Depois fica alguns risquinhos, alguma coisa mais fora. Então, se a luz tá vindo daqui, eu vou fazer um traço aqui pra vocês verem como que a gente faz esse sombreamento aqui. A luz tá vindo nessa direção, então, eu vou imaginar que eu tenho uma luz vindo aqui, ó, de cima e na lateral. Então, ela vai jogar... A luz tá aqui. Eu tenho a sombra aqui. Então, a sombra vai estar desse lado e vai estar embaixo. Então, o que eu faço? Eu simplesmente, do lado de cá, eu vou fazer um pouquinho coisa maior, vou aumentar essa linha com a minha própria caneta, ó. Eu vou fazendo devagarinho, aqui ela vai sumir, porque aqui já tá batendo luz, mas a sombra dela tá aqui embaixo, ó. Ó. Então, é uma coisa bem simples da gente fazer. Às vezes, eu me confundo também, tá, gente? Daí, eu vou arrumando depois certinho. Ó, essa parte aqui tem uma sombra. Às vezes, eu quero dar uma escorregadinha e você tem que dar uma ajeitadinha aqui. Por isso que é legal a canetinha, mas aqui é bem possível de trabalhar assim. Esses defeitinhos depois eu vou tirar, tá? Senão demora muito tempo pra mostrar pra vocês. Mas, ó, olha como já vai dando diferença daqui pra cá, ó, tá? Aí, depois eu vou pintando. No finalzinho eu mostro lá o pronto pra vocês. Bem legalzinho. Então, aqui tem luz, ó. A sombra vai estar aqui. Até a gente se acostumar, dá pra fazer esse traço aqui. Porque às vezes eu confundo também, às vezes eu faço sombra, eu tô fazendo sombra pra um lado, de repente eu inverto. E perco um pouquinho na sombra. Aí, aqui, ó, como esse aqui tá por cima, eu faço a sombra nele também, ó. Só que ele vai chegar só até aqui, ó. A outra vai começar. Aí, aqui eu venho... Ó. E aí, a sombra do lado de cá. Então, algumas coisinhas que eu passei a caneta, deu uma borradinha na tinta. Às vezes eu tiro aqui, ou depois eu dou uma ajeitada de novo lá. Ó, esse aqui tá fazendo sombra aqui. Então, ó, eu já tenho uma letra com um efeito, que dá um efeito bem bacana depois de pronto. E aí, eu vou fazer as outras, tá? E aí, eu vou fazer tudo na sequência, e aí eu dou uma aceleradinha no vídeo pra vocês verem.
Ó, pessoal, então agora aqui eu já fiz todos os contornos, todas as sombras. Eu ainda tenho lápis, não vou mexer com o lápis agora, mas eu vou pensar numa coisa que eu posso colocar aqui como uma decoração, um destaque para alguma palavra. Então, eu posso optar por dar mais destaque nessas palavras que eu quero destacar. Quem quiser colocar, por exemplo, posso colocar a imagem de um livro aqui, eu posso colocar só arabescos. Então, eu vou fazer o rascunho do detalhe aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha pensado em fazer isso aqui, né? Ó, já tem até uma linha marcada aqui que eu vou aproveitar. Ah, não ficou igual, mas não vou querer que fique igual mesmo. Eu poderia apagar e tentar fazer mais parecidinho, mas eu não quero. Eu vou fazer assim, ó. Aí eu posso colocar, às vezes eu gosto de usar simples traços também. Eu posso colocar aqui, daí eu vou fazer... Eu vou destacar aqui e vou colocar aqui um traço pra cá. Vou medir aqui, que agora eu vou fazer certinho, ó. 1 centímetro, 1 centímetro pra cá. Aí eu posso fazer uma bolinha grande, uma pequena. Depois eu... Opa, ficou torto aqui, ó. Não vou fazer torto, né? Aí depois eu passo a canetinha. Isso aqui eu tô pensando. No propósito, a gente pode fazer um detalhe assim, ou uma coisa que eu acho que é legal, que destaca muito, é fazer isso aqui. Que acho que dá uma coisa de destaque bacana, né? E o A eu posso fazer, se eu quiser fazer um arabesco aqui do lado, ou eu posso fazer uma setinha também. Então, eu posso fazer, deixa eu pensar, vou testar aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui. Opa, deu uma escorregadinha aqui, vou fazer aqui. Esse tá pra dentro, fez o contrário. Aqui, né? Aí, eu vou pegar... Agora, aqui no caso, esses destaques... Eu posso usar uma cor diferente, ou eu posso usar o preto mesmo, ou eu posso usar uma das cores daqui, né? Então, se eu quero destacar, eu vou usar essa aqui no propósito, ó. Depois eu vou fazer a canetinha igual, ó, como eu fiz sem apagar o excesso do lápis, ele já carregou um pouquinho da tinta. Então, é isso que acontece, ele suja um pouco, mas aqui depois não tem problema. Nesse propósito, olha só, já destacou, podia colocar amarelinho, podia colocar verdinho. E aí, eu vou fazer, aqui eu vou usar uma canetinha pra fazer esse detalhe aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó. Ele não é uma canetinha, é uma fine pen da Faber-Castell, que é a canetinha com a ponta molhada. E aí, eu vou fazer assim, ó, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Aí, eu vou fazer do outro lado. Então, eu não apaguei nada ainda, porque eu vou apagar tudo depois, tá? Aí, eu coloquei 3 pontinhos. A gente vai colocando esses detalhes e vai dando mais vida pro desenho, olha, já começa, né? E aí, esse detalhe, a gente vai vendo, assim... o que a gente gosta, vai olhando na internet o que fica bonito, vai criando da cabeça. Por exemplo, essa reguinha aqui que eu tenho, que tem várias formas, então às vezes eu uso, ó, tem florzinha, sol, quadrado, tem estrelinha, coração, então eu posso usar também isso. Aqui eu vou usar a régua, porque... eu vou fazer aquela linha, ó, linha,
Depois vou fazer a bola grande, vou pintar. Bola pequena, bola pequena. Aí eu vou fazer... Tá com lápis ainda? Ah, faltou um pedaço aqui, ó. Tá com lápis ainda, depois eu apago até o final da letra. Aí aqui eu vou fazer com essa aqui também. Ai, deu uma erradinha aqui. Aqui não tem problema, mas aqui tem, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma engrossadinha nesse traço. Que escapou a mão aqui. Vou juntar. Então, vou deixar ela um pouquinho mais larga. E aqui eu vou aproveitar que eu errei aqui, ó. Eu vou já aumentar. As coisas acontecem assim, que depois você vai ver, ó, ficou mais bonito. Aí, aqui, ó, vou fazer aqui. Aqui eu vou pintar de outra cor, eu acho que vai ficar legal. Aqui. Aí, como eu dei uma engrossadinha lá, eu vou engrossar aqui também. Ó, opa. Eu peguei essa canetinha aqui porque minha mão tá doendo, tá, gente? Por causa da Bic lá, mas dá pra fazer com a Bic também, é só fazer devagarinho. É que a mão da gente vai doendo conforme a gente vai... Tô ajeitando as florzinhas aqui, que deu uma enfeiada. Aí eu vou pegar uma canetinha verde aqui. Ó, essa aqui é o marca CD, que tem uma ponta mais ou menos, nem muito fina, ela é mais macia, ó. Ó, como já fica diferente, ó. Tá? Aí, tem uma coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês, duas formas de fazer. Vou fazer aqui... Ah, que é com a caneta branca e com o corretivo, tá? Então, assim, ó, essa caneta branca agora já tem, a gente acha fácil, antes era bem mais difícil. O corretivo, primeiro eu vou dar uma usadinha nele, porque ele acumula na ponta. Então, o que eu vou fazer com ele, ó? Eu vou fazer isso aqui. Eu posso vir com ele, então, a luz tá aqui, ó. A luz tá vindo daqui. Aqui tá sombra. Então, onde seria a luz, eu posso fazer uns pontos, assim, com o corretivo, ó. Vou apertando, ó. Ele mesmo falha e fica bem legal. Tô destacando aqui a palavra que eu queria destacar. Olha só que bacana. Depois eu vou lá nas coisas e vou fazer também a mesma coisa, ó. Sempre pegando assim, um lado que eu coloquei luz, é o contrário do que você pintou. E é só um toquezinho, não é grande coisa. A caneta branca, ela faz a mesma coisa, tá? Só que ela, às vezes ela absorve, dependendo da tinta que tá embaixo, ela absorve a cor e isso dá um tom mais claro. Ó, nesse caso aqui ela ficou boa. Aí, eu posso até fazer aqui uns pontinhos, assim, ó, dependendo do que for, a branca vai só clarear, tá? Então, depende do fundo que tiver, essa caneta branca aqui, a gente já acha fácil. As primeiras que eu comprei, eu até uso as mesmas ainda, foi na internet, porque eu não achava, mas agora já tem. Ó, ela é mais fraquinha, ó. Ela já vai... Só pra dar uma passada, assim. Aí, agora, o processo vai ser o quê? Eu vou dar um tempo pra secar tudo isso aqui. E depois eu vou apagar, bem apagadinho. E daí, depois eu mostro pra vocês o resultado final.